Qual é o assunto que vai ser tratado hoje? O assunto que vai ser tratado hoje é os três lados da moeda. Muitos nem imaginam que a moeda tem três lados. Muitos nem parou para pensar, mas a moeda tem três lados. É sobre isso que nós vamos falar agora, nesse exato momento. Os três lados da moeda. O primeiro lado da moeda é o lado visível, é aquilo que todos enxergam, é aquilo que todos vê. Sabe aquilo que você já possuiu, aquilo que você tem? É o lado visível. As pessoas enxergam e dizem assim: nossa, ele tem isso, ela tem aquilo, ele conseguiu isso, ela conseguiu aquilo. Parece que veio tão fácil, parece que não teve esforço e nem desempenho. Aonde conseguiu? Será que está roubando? Será que está fazendo coisas ilícitas? Da onde veio? Da onde conseguiu? Esse de fato é o lado visível da moeda. É o lado que todo mundo enxerga, é o lado que todo mundo vê. Ninguém coloca dúvida do que a pessoa tem, que a pessoa conseguiu adquirir. É o lado visível da moeda. É o lado mais cobiçado, é o lado mais vistado, é o lado talvez cobiçado e invejado. Esse é o lado da moeda. Como vocês sabem, eu sempre sou resumidamente nos assuntos. Outro lado da moeda é o lado oculto. É o lado oculto. Se o primeiro lado da moeda todos nós enxergamos, viramos ela, nós vemos a moeda, por dentro dela nós não enxergamos. É o lado oculto. E esse lado da moeda que as pessoas não enxergam. As pessoas enxergam o primeiro lado da moeda. As pessoas enxergam aquilo que você tem. Mas eles não enxergam o lado oculto. E qual seria o lado oculto da moeda? Seria o seu esforço, sua dedicação, sua disciplina. Eles conseguem enxergar a conquista, mas eles não enxergam o processo da conquista. Eles não enxergam o caminho que você trilhou para chegar na conquista. Quantas noites mal dormida, quantas noites trabalhando, quantas vezes pegou chuva, foi trabalhar com dor de cabeça, febre, doente. Quantas vezes, quanto esforço. Eu tenho um colega que na época de infância, ele gostava de falar muitas gírias e ele adquiriu isso daí. E em determinados lugares até que é bom você falar, que você sobressai. É uma cultura da quebrada. Eu sempre vivi na periferia e aqui é assim que funciona. Só que não dá para você estar falando em gíria em todos os lugares com todas as pessoas. A exemplo, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó não merece alguns linguajar. E esse colega meu foi numa entrevista de emprego. E nessa entrevista de emprego ele rasgou mesmo que ele sabia falar de gíria. E nós se encontramos, conversamos. E ele falou: olha, eu tenho que parar com isso, porque atrasou meu lado. Infelizmente, não passei na entrevista, porque quando o entrevistador perguntou o que eu tinha para oferecer para a empresa, eu disse: pode me contratar que o bagulho é louco. E acabei não passando. Não vi mais esse colega, depois de 7, 8 anos encontrei ele engravatado, sapato brilhando, cabelinho na régua, gravatinha alinhado com a camiseta, com o paletó, com a camisa, o blazer completinho. E fiquei surpreso. Ele diz assim: você nem sabe, irmão. Eu, depois daquilo lá, foi como se fosse um tapa na minha cara. Lógico, a gente tem o vocabulário ainda da quebrada, porém, eu fui estudar e hoje eu sou formado em Direito. Acabei de sair do fórum, advoguei uma causa. E as pessoas que não me veem mais ficam assustadas e dizem: você está mexendo com coisa errada. Por quê? Ninguém viu o processo que ele passou. Foi difícil ele se autocorrigir. Quando ele ia falar alguma coisa, ele se segurava. Foi estudar palavras novas, outros significados, foi passar madrugada estudando. Ninguém viu o processo, só viram a conquista. O lado visível é isso, aquilo que todo mundo vê. Quando você vê alguém, não vá logo julgando, mas também analisa o lado oculto da moeda. Não analise só o lado visível da moeda.
Analise o que ele fez, o que ela fez para conquistar aquilo. Porque se a gente for olhar só o lado visível da moeda, é fácil. Uma que nem diz respeito a nós, a vida de ninguém, essa é a verdade. Mas se a gente for muito curioso e querer saber por que ela possui aquilo, vai ver lá as lágrimas que ela passou, o cansaço, a dedicação, a disciplina, abrindo mão de muitas coisas, renunciando muitas coisas para conseguir. Nós temos que começar a valorizar também o lado invisível da moeda. Valorizar mais o processo do que a conquista. Sem processo não chega na conquista. Sem processo não chegamos no propósito. E o processo é fácil? Claro que não. O processo exige muito, 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 muito. Tem pessoas que desistem do processo porque vê que não vai conseguir chegar no propósito, porque o processo é muito difícil. Ele não desiste do propósito, ele já desiste do processo. Desiste da aprovação. Só que depois da tempestade vem a bonança, depois da chuva vem o arco-íris. Então continue se esforçando. Você não tem nada a perder, porque se você parar agora, mais cedo ou mais tarde você vai ter que voltar a dedicar a fazer aquilo que você parou de fazer. Então, viva o lado oculto da moeda, para você chegar no lado visível. Não tem problema nenhum que as pessoas só vão enxergar o lado visível. Você sabe o lado oculto da moeda. Você sabe o que você passou, o esforço, a dedicação, noites em claras, noites trabalhadas, dias trabalhados, sábado e domingo dentro de uma empresa. Você entende muito bem o que você passou para adquirir isso daí. Você sabe. Esse é o valor. Agora nós temos também as extremidades da moeda, que esse é o terceiro lado. Esse é o terceiro lado da moeda. A extremidade. O equilíbrio entre extremos. Precisa haver um equilíbrio entre extremos. Entre esforço, dedicação e entre conquista e sucesso. Precisa existir um extremo, porque tem pessoas que não sabem lidar com sucesso após esforço. E tem pessoa que se esforça demais e ele está vendo que ele está errando e ele não consegue mudar o foco. E às vezes é necessário ele dar uma mudada. Traçar outras estratégias. Observar se as metas estão certas, para ele chegar realmente no objetivo. Talvez as metas que ele traçou para chegar no objetivo está meio fora da curva e ele tem que refazer as metas para alcançar o objetivo maior. Tem ocasiões que se perdemos nas metas. Como chegaremos no objetivo se as metas estão mais traçadas? Então, temos que ter esse equilíbrio entre os extremos, entre sucesso e esforço. Esforço e sucesso. E tem pessoas que não sabem conviver com o sucesso. Quantas pessoas saíram do nada e chegaram lá em cima e hoje ele serve a matéria e não é a matéria que serve ele. Ele ficou arrogante, soberbo, prepotente, trata muito mal as pessoas que vivem o que ele viveu um tempo atrás. Ele não olha o processo de ninguém, ele só olha para suas próprias conquistas. Tornou-se um prepotente, uma prepotente, um arrogante, uma arrogante, um soberbo, uma soberba. Pessoas que se deixam ser vendido por matéria. Valoriza as coisas e não o ser humano, que é o bem mais valioso que existe. Muitas pessoas não conseguem viver bem com o processo. Lembro-me bem que eu trabalhava numa indústria e eu ia buscar um colega com a motinha, buscar ele na casa dele, na porta da casa dele, e eu morava longe dele, não morava pertinho dele, vizinho do lado, não. Eu fazia questão, eu tinha prazer. Quando esse rapaz começou a crescer e ele comprou um carro, quantas vezes ele passava perto de mim, balançando a chave e falava um apelido que eu não gostava, mas respondia, falou, Deus acompanhe. Passava balançando a chave na minha frente. E eu pensava, nossa,
Beleza, cada um é cada um. Eu não posso cobrar da pessoa que ela faça por mim o que eu faço por ela. O importante é eu fazer o que ela vai fazer por mim, só que não pode ser bobo, viu? Não confunda ser bom com ser bobo. Eu tenho um vídeo desse daí. Eu tenho um vídeo desse no canal. Qualquer hora dá uma olhadinha lá. E ele passava balançando essa chavinha e eu falei, nossa, ele não sabe lidar com o processo. A hora que eu chegava na rua de casa, ele estava na casa de um parente dele que morava na rua de casa. Ele já estava lá. Ele ia vir para minha rua, passar em frente à minha casa. É a pessoa que deixa a matéria fará mais alto. A matéria não pode nunca sobressair o seu caráter. Não vamos confundir esforço com sucesso. Por isso existe o equilíbrio. Se você amar muito a matéria e você perder a matéria, porque nós estamos sujeitos a tudo. Quantas pessoas estão aí se divertindo, fazendo show, cantando, bagunça e não se colocam um pouquinho no lugar das pessoas do Rio Grande do Sul? E quantas outras pessoas que aconteceu em tantos lugares? Todos nós estamos sujeitos a acontecer alguma coisa. Vivemos num mundo que é uma bomba atômica. Temos que ter mais reflexão, conscientização das coisas. Começar a sentir mesmo na pele, ser mais empáticos, empáticas, sentir o que eles estão passando, o que acontece com eles. Qual o momento que eles estão vivendo agora? Será que eles estão dormindo numa cama? Estão se alimentando, bebendo água? E os entes queridos? Eu vi um vídeo de um colega aí que já cheira mal alguns corpos e a água não abaixou totalmente. Temos que ser mais empáticos. Matéria fica aqui, nosso caráter, as coisas que são ocultas, elas permanecem em nós. Vamos valorizar o lado da moeda visível, mas valorizamos também o lado oculto da moeda nossa e das pessoas. E vamos ter o equilíbrio da borda da moeda, vamos ter o equilíbrio entre extremos. Precisa haver equilíbrio. Em tudo há necessidade de ser equilibrado. Não podemos ser extremista nos esforços e nem extremista nos sucessos. Há necessidade de haver equilíbrio em nossas vidas. Pois bem, aprendemos os três lados da moeda: o lado visível, o lado oculto e as bordas. Obrigado, deixa seu like, inscreva no canal, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Valeu!